Moleque, eu já tô até trajado. Vou gravar de máscara. Vira gravar de máscara? Gravar de máscara não. Após o meu vídeo sobre o It, comentei um pouco sobre o Andy Muschietti e o filme do Flash, então me lotaram de comentários pra falar um pouco mais a fundo sobre o filme do Flash. Me mandaram mensagem também no Instagram do Plano Sequência, se você não segue ainda, @Plano Sequência. Eu não queria voltar pro velho DCEU falecido já do Zack Snyder, porque, mano, pra mim já passou aquela porra. Tô muito feliz com esse universo que o James Gunn tá construindo. Eu vejo muito futuro, eu não queria voltar, mas vamos voltar então. Porque, cara, eu acho que é muito curioso, eu acho que nem então tem questão pra falar do universo, eu não vou falar do universo em geral, só quero falar do Flash aqui, porque eu acho que o Flash, cara, é um filme muito curioso pra se discutir e entender que porra que aconteceu com esse filme. É um filme que abriu muito a minha cabeça em relação a cinema também, porque antigamente eu tinha uma visão muito mais centrada que o cinema, se você tinha um roteiro perfeito, você conseguia fazer um filme 10 de 10, você conseguia fazer um dos melhores filmes da história quando você tem aquele roteiro brilhante. E hoje eu já não vejo mais desse jeito. Eu vou dar dois exemplos aqui, indo pra parte da Marvel, tá? Primeiro exemplo, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu acho o roteiro desse filme 10 de 10, brilhante, eu acho o Abutre maravilhoso, gosto muito do Tom Holland nesse filme. Eu acho que esse filme tem coisas maravilhosas. Porém, a direção do Jon Watts pra mim nesse filme, ela é tão ruim e tão sem tesão, tão sem sal, tão sem inspiração. Esse filme pra mim não tem uma cena de ação boa, tá ligado? Não tem uma cena que marca, que você fala, caralho, que cena foda. Jon Watts nesse filme pra mim ele só sabe dirigir a química dos personagens, a relação mais interpessoais também, e a cena do carro que é muito boa. Ele é um diretor bom pra dirigir ator, ele não sabe dirigir ação. E no filme de herói a gente quer ver cena de ação boa também, não quer? Que torna esse filme pra mim um filme bom, mesmo com um roteiro muito bom, com uma direção péssima, é um filme minimamente que ele consegue se sustentar num seu 6,5, 7. E agora eu já vou pegar um contraponto de um outro filme da Marvel, que eu acho que tem um roteiro bem medíocre, mas eu acho que tem uma direção primorosa, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu acho que o roteiro em si ele tem coisas boas, tem alguns arcos de personagens ali que é bem explorado, acho que é bem desenvolvido também, mas os diálogos desse filme, pelo amor de Deus, quem que escreveu aquela porcaria, tá ligado? É um filme que eu olhava e falava, cara, que diálogo merda. Mas a cinematografia desse filme é tão fodida, é uma direção tão criativa, tem tanta paixão ali do Sam Raimi de fazer uma coisa nova, de sair da mesmice, daquela direção completamente padrão de todo filme de herói. É tão criativo, ele coloca a câmera, cara, no relógio do Doutor Estranho logo no finalzinho também. São pequenas coisas que vai dando muito charme pro filme em questão de montagem, da transição de cenas. É o que torna esse filme, pra mim, muito bacana. Eu prefiro ele do que o filme do Homem-Aranha. Eu prefiro o Multiverso da Loucura do que o De Volta ao Lar, mesmo De Volta ao Lar tendo um roteiro muito melhor. O filme do Flash, pra mim, ele é isso, só que ao avesso. Eu acho que ele é uma junção de coisas. Eu nunca fui um sommelier de CGI, de ficar avaliando CGI de filme, e falar, nossa, mas que CGI de merda. Cara, não, porque eu acho que o CGI, justamente, ele tem tanto efeito prático, eu acho que eu amo efeito prático também, mas em relação ao efeito especial e o visual, que tem uma diferença também, eu acho que ele é pra agregar e complementar em relação à jornada do filme. Eu acho que ele nunca vai ser o elemento completamente necessário, a não ser que você esteja fazendo, sei lá, uma animação, ou um filme completamente grandiloquente que precisa 100% de efeitos especiais, mas eu acho que em grande maioria você consegue burlar um pouco isso e apelar um pouco mais pro efeito prático. Só que nesse caso do filme do Flash, o CGI te tira completamente do filme, o que é bizarro. Nessa questão é um filme tão porco e tão mal polido. Esse filme pra mim ele tem que ser estudado e a gente vai estudar ele aqui. Vamos voltar aqui no tempo. Esse filme foi anunciado primeiramente em 2014, 9 anos antes, tá? 9 anos, tá? Antes do filme ser lançado. Diversos roteiros foram escritos, diversos diretores foram contratados pra escrever e pra dirigir o filme. Nesse meio tempo, vários roteiros foram sendo entregues também, vários rascunhos, vários tratamentos de roteiro, e isso já conta pro orçamento principal do filme, tá? Cada roteiro vale uma granona, eu não sei exatamente, mas sei lá, vamos supor que cada roteiro entregado já valia 1 milhão. Esse filme teve, sei lá, 10 roteiros entregados, já enfiaram 10 milhões na bunda. Os primeiros que foram contratados, de fato, aqui foi o Phil Lord e o Chris Miller, que em 2014 eles tinham acabado de dirigir uma aventura Lego e o maravilhoso Anjos da Lei 2. Eles dirigiram o primeiro Anjos da Lei também. Eles ficaram nem um ano no projeto, foram demitidos por justamente diferenças criativas. O Seth Grahame-Smith pega o projeto em 2016 e é demitido em 2016 mesmo. Rick Famuyiwa é contratado em 2016 e demitido em 2018. O John Francis Daley e o Jonathan Goldstein pegam o projeto em 2018 e é demitido em 2019. E em 2019, justamente por conta do sucesso do It Capítulo 2, a Warner, no caso, pega o Andy Muschietti, oferece o filme pra ele. E era um nome bem mais fácil, ele já estava estabelecido na Warner,
Warner. O primeiro It já tinha dado rios de dinheiro pra Warner, o segundo tava dando muita grana também. Então foi um diretor muito mais fácil de você conseguir fazer ele obedecer os requisitos do estúdio. O Ezra Miller entra também como roteirista em 2019, escreve um rascunho do roteiro e não dá em nada também. O Ray Fisher, o Cyborg, ele ia estar muito, mas muito presente no filme, mas por conta de toda a treta com o Joss Whedon em relação ao Snyder Cut, em relação ao filme da Liga da Justiça, no caso de 2017, em relação à briga dele com o Walter Hamada, ele obviamente foi demitido da Warner, então reescreve mais um roteiro e tira completamente o Cyborg. A Christina Hudson, o John Francis Daley e o Jonathan Goldstein são contratados no finalzinho de 2019, comecinho de 2020, até um pouco antes da pandemia, para começar a escrever o roteiro, e começa de fato a fluir o filme do Flash ali. Vem a pandemia, obviamente que para tudo, mas eles tiveram um tempão para conseguir dar um tratamento melhor no roteiro, e o roteiro precisa disso, precisa de tempo, de esmero, de tratamento. Em abril de 2021 começa as filmagens oficialmente, logo no meio da pandemia, tudo flui muito bem ali. Em 2021 sai o primeiro teaser na DC Fandom, todo mundo hypou, eu hypei pra caralho. Finalizaram tudo no começo de 2022. Cara, filmagem concluída no começo de 2022, o filme sai em junho de 2023, você tem a porra de 1 ano e meio pra trabalhar na pós-produção do filme. 1 ano e meio e você me entrega isso. A primeira exibição do filme foi em abril de 2023. As participações especiais que tem aqui nesse filme. Mas o que acontece é que Flash é o melhor filme da DC desde Cavaleiro das Trevas. Fantastic movie that I really love. Todo mundo que foi convidado à imprensa falando que era o melhor filme desde Cavaleiro das Trevas, o James Gunn falando que o filme era maravilhoso, o Tom Cruise tinha nada a ver, falando que o filme era maravilhoso, todo mundo falando que o filme era 10 de 10, mas todo mundo pontuava também que o filme não estava finalizado, que a história era maravilhosa, o roteiro era primoroso, porém que faltava finalizar os efeitos, tinha 2 meses ainda pra finalizar o filme, pro lançamento do filme, e daí isso que é estranho, né? Fala, mano, 2 meses, em 2 meses de todo mundo falando que o CGI do filme é porco, em 2 meses eles vão finalizar isso? Cara, efeito visual demanda muito tempo, em 2 meses é muito pouco tempo pra você terminar aquilo. No começo de junho começam as primeiras exibições pra fãs e imprensa também aqui no Brasil. Eu fui convidado pra uma das sessões, foi no começo de junho, foi dia 3 de junho, se eu não me engano, o filme saiu no dia 15, e eu saí do cinema muito empolgado, porque a Warner pontuou mais uma vez que o filme, ele não tava finalizado. Então, pra todo mundo, pra minha rapaziada, eu falava, cara, o filme é muito bom. Não vi o filme finalizado, tá? O filme não tá finalizado, os efeitos estão ruins ainda, mas eles estão melhorando, refinando. Só que tinha uma pulguinha em mim falando, cara, peraí, falta 2 semanas. Por que a gente tá vendo o filme que foi exibido lá na CinemaCon, tá ligado? 2 meses atrás. 2 semanas, era pra esse filme tá pronto. Ou eles vão entregar no dia 14, um dia antes da estreia, o filme pronto. Mas eu não via sentido nenhum nisso. Mas eu fiquei convicto com isso. Eu fiquei convicto, falando que o filme é muito bom, não tá finalizado, mas o que eu vi aqui me agradou 100% pra mim. Um dos melhores filmes desse ou do Snyder, que já tava morto naquela época também, já tinha rolado todo o anúncio do James Gunn e do reboot. 2 semanas depois eu fui na pré-estreia e pra minha surpresa, era a porra do mesmo filme. Eu saí como mentiroso ainda. E vieram me falar que o CGI do filme era horrível. Eu falei, gente, mas calma aí, eu vi o mesmo filme que vocês, falaram que o filme não tava pronto. Eu achei isso bizarro, porque eu falei assim, não, agora não tem mais desculpa, falta um dia pro filme estrear, hoje é a pré, o filme estreia amanhã, que porra é essa? E o filme, desde a CinemaCon, já tava finalizado. Qual que é o problema? 200 milhões, tem gente que fala que o filme custou 300 milhões, eu já não faço ideia. 300 milhões pra você me entregar essa porra. Dinheiro teve, 1 ano e meio de pós-produção você teve também. James Gunn fez o Superman, incluindo a filmagem e a pós-produção, em 1 ano. E o CGI do Superman é primoroso, não tem nada pra reclamar ali, pelo menos pra mim. Não tem nada ali pra mim que caia no Vale da Estranheza. Esse filme da filmagem até o lançamento, ele teve 2 anos, 2 anos e 2 meses. É o que eu falei, aqui é um caso que o CGI é completamente porco, te tira completamente do filme. Mas é um filme que, pra mim, tirando essa parte do CGI, vou tentar ser mais racional aqui também. É um filme que ainda tem muita, mas muita coisa boa. E muita coisa pra se apreciar e discutir aqui também. Eu acho que a melhor coisa desse filme, justamente, é o roteiro, o desenvolvimento e, cara, pegando todo o arco do Barry, todo o arco de quase todos os personagens aqui, eu acho que é tudo tão bem resolvido. Toda a jornada de amadurecimento do Barry aqui. Primeiro que o Ezra Miller, mesmo sendo muito perturbado, ele é um puta ator. E ele mata a pau o filme aqui. Eu acho incrível o contraponto das duas versões do Barry. Um tendo que ser o mais racional, enquanto no filme da Liga da Justiça e no Snyder Cut ele era o que fazia a piadoca. Aqui ele ainda é o cara que faz a piadoca, mas ele lidando com ele do passado, que era insuportável e era o cara completamente do humor. Ele tendo que se portar justamente como um herói e a pessoa mais séria. O começo do filme eu vou ignorar completamente o CGI, que não tem nada de tão escandaloso também, fora os bebês. Aí que eu comecei a estranhar que o filme realmente não estava finalizado.
Mas toda a sequência da perseguição do Batman, pulando de jato com a moto, a criação de Gotham ali tá tudo muito bem feita. A cena é muito bem dirigida. Ali tem muito efeito prático, então o CGI é muito mais sutil nessa cena. Tem a aparição da Mulher Maravilha. A Gal Gadot é muito linda, mas ela é muito ruim. Toda a trama do Barry em relação à prisão do pai. O pai dele completamente sem esperanças. Eu gosto muito do jeito que o Andy Muschietti manipula a câmera aqui. Em relação até à fotografia desse filme, que tem momentos horríveis. Mas também tem momentos muito bons aqui. Ele usa recursos que ele usa principalmente no It capítulo 2. Da transição entre o presente e o flashback. É isso que eu fico puto. Como é que você consegue fazer cenas nesse filme que são absurdamente lindas? A cena do Barry pela primeira vez, atravessando o espaço-tempo e fazendo a primeira viagem no tempo dele, pós os eventos também lá do Snyder Cut. A cena em si é muito linda, só que daí você me mete essa porra desse bonecão de PlayStation 2. É inexplicável. Pra mim, o melhor diálogo desse filme também é a despedida do Ben Affleck do DCEU. Não poderia ser melhor, ele mostrando a parte muito mais humana, esse elo humano do Bruce Wayne. O Bruce falando sobre o passado, que ele voltar no tempo pra curar tudo que aconteceu não vai mudar justamente quem ele é. O Ben Affleck tá muito bem nessa cena. É muito bom ver o Michael Keaton aqui de volta, esse Batman completamente sem esperança. De novo, todo o visual da Batcaverna tá perfeito. Você vê ali que o Michael Keaton aguenta o tranco ainda. Cara, todas as cenas do Batman dele, pra mim, assim, em questão de coreografia, em questão da presença que ele consegue transparecer, eu acho que é muito boa. Tem a Sasha Calle aqui fazendo a Supergirl também, que inclusive a Bruna Marquezine fez teste, não sei se vocês ficaram sabendo dessa história. Ela fez teste pra Supergirl aqui também, a Isis Valverde também, a Isis Valverde quase passou. Logo depois a Bruna Marquezine acabou passando pra fazer a Jane no filme do Besouro Azul, e a Isis Valverde não passou pra nada. Ela foi fazer aquele filme merda lá com o Stallone, aquele Código Alarm, que é uma porcaria. A Supergirl eu sinto que ela tem um núcleo um pouco mais vazio aqui, eu acho que é uma personagem completamente desnecessária pro filme, mesmo a Sasha Calle estando bem. A cena dela levando o Barry em direção ao raio, cara, eu acho aquela cena linda. A própria trilha nessa cena é maravilhosa, é grandiosa, do jeito que precisa ser. Mas eu sinto que ela tem uma virada de personagem também que é absurdamente abrupta. Não gosto do final do arco dela, também acho muito ruim. Em questão de humor, eu acho que o Andy Muschietti ele consegue dosar muito bem aqui. Toda a piada do Aquaman e da Mulher Maravilha não existir naquele universo é muito boa. E as referências falando do Eric Stoltz e sobre toda a mudança do De Volta pro Futuro. Eu acho muito bacana esse filme voltar em algumas coisas do antigo DCU também em relação ao Homem de Aço, em relação ao ataque do Zod, mostrar que o Flash estava presente ali também, e que todo o trauma dele não ter conseguido salvar o pai do moleque molda completamente o herói ali. O final desse filme é bizarro, cara, porque se eu lesse no roteiro, de novo, tudo que acontece ali em relação às participações especiais, pô, tem o Christopher Reeve aparecendo ali, é porco, é feio, mas ele tá ali. Nicolas Cage aparecendo finalmente como Superman, é legal de ver, mas aquele CGI é horroroso. Se você me contasse absolutamente tudo que acontece naquele final, em relação ao ataque do Zod, os dois Barry juntando o pé um do outro pra conseguir pegar impulso e conseguir atingir a barreira do espaço-tempo, toda a ideia é muito boa, tudo ali é muito bem construído. O problema é que o CGI é tão ruim que a cena é uma porcaria. Cara, no cinema eu ficava tão inconformado de ver, falar, cara, que ideia genial, mano, como eu queria que isso fosse bom, como eu queria estar gostando disso, mas não tava rolando, tá ligado? Mesmo achando que tem sim ideias excelentes aqui, é impossível não comparar com um quadrinho e com a gama de oportunidades perdidas que eles deixaram de fora aqui. Porém, eu acho muito bonita a mensagem do filme em relação à família, em relação a você deixar algumas coisas irem, algumas coisas você realmente não pode mudar. Algumas coisas, é uma parada, cara, muito pessoal também, é uma parada muito bonita e real e genuína também, que tem certas coisas que já aconteceram na sua vida em relação ao seu passado, trauma, qualquer tipo de coisa que tenha impactado você emocionalmente também, que isso faz parte de você. E justamente o que moldou o Barry, o que moldou o personagem dele aqui é justamente a própria morte da mãe dele. Esse trauma que ele carrega, isso é justamente um dos fatores dele ser o herói que ele é. E no final do filme ele realmente entender isso. Cena do supermercado no final, cara, a cena é muito linda, tem muito coração ali. Esse pra mim é o brilho do filme. Essa parte mais emocional, essa parte mais humana, é o que torna minimamente esse filme ainda um filme bom. Love you, Mom. Love you more. I loved you first. Bye. Bye. Toda a cena do Barry voltando pro tribunal, o pai dele sendo absolvido também, e o George Clooney chegando no final. Foi uma surpresa, eu não fazia ideia desse câmbio. Who the fuck is this? É bacana ver o George Clooney aqui de volta, é uma piada
uma piadoca, mas é muito bacana ver ele de volta aqui, dado todo o contexto do Batman e Robin também. Eles mudaram drasticamente o final, tinha muitos planos de manter a Sasha Calle nesse universo como a heroína principal. Eles tinham muitos planos de colocar o Michael Keaton de volta como o Batman principal desse universo também, mas aí vem o James Gunn e rebuta tudo. Falavam muito também que esse filme do Flash ia ser um reboot, basicamente, pro novo DCU. He connects very well. That moves directly into the Flash. That resets the entire DC universe. Mas isso era só conversa do James Gunn mesmo. No geral, eu acho que a gente por muitos anos ainda vai tentar entender o que aconteceu com o filme do Flash em relação à própria produção. Mais uma vez, uma produção que foi absurdamente caótica. Teve toda a treta do Ezra Miller. Mano, o cara foi preso, sei lá, 3 vezes no meio da pós-produção desse filme também. O filme foi o maior fracasso da história da Warner, com um orçamento aí de 250 a 300 milhões. E fez só 271 milhões, puta fracasso. Dude, come on, irresistible! Man, feels good to be back. Yeah! E a grande discussão que tem é justamente sobre o Andy Muschietti. Ele tá cotado pra dirigir aqui o Batman Brave and the Bold, e ele tá dirigindo agora o It, Bem Vida Derry, que eu tô gostando bastante. Eu acho que ele tá fazendo um excelente trabalho. Pretendo trazer um reviewzinho aqui pro canal logo mais. Mas no geral, cara, dado todo esse contexto, por exemplo, o Andy Muschietti pra mim, no It capítulo 1 e 2 e agora no Bem Vida Derry, no próprio Mama também, eu acho que ele prova que ele é sim um diretor muito competente, quando ele tá usando a parte mais humana e quando ele tá usando efeito prático. No It tem muito efeito prático também. Quando ele vai pra parte mais fantasiosa no It também acho que funciona muito bem. Nesse Flash, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi interferência da Warner, ou tenho quase certeza que foi 100% interferência da Warner e do momento caótico do reboot que tava vivendo, James Gunn e Peter Safran entrando. Enfim, esse filme vai ser estudado por muito, mas muito tempo. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal e não esquece também de ativar o sininho. Fala aqui pra mim nos comentários o que você acha desse filme do Flash, se você acha que o Andy Muschietti é uma boa escolha pro Batman Brave the Bold. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, tchau!